futuros calouros mais maravilhosos deste Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Camila, estamos começando mais uma aula de Português C, redação, e vamos falar sobre o gênero resumo novamente, a parte 2. Como vocês se sentiram fazendo a proposta da última aula? Eu espero que tenha dado tudo certo. Caso tenha surgido alguma insegurança, alguma dúvida, entre em contato com a equipe de redação para a gente poder ajudar vocês. É normal sentir alguma insegurança porque, afinal, vocês estão conhecendo os gêneros textuais que são cobrados no vestibular da UFPR. Então, para vocês fixarem bem as características do gênero textual resumo, nós vamos fazer mais uma proposta. Antes de ver essa proposta, vamos relembrar quais são as características deste gênero? Um bom resumo deve ter a atribuição de responsabilidade ao autor e ao texto base. Quem é o autor? Qual é o título do texto? Onde foi publicado? Quando foi publicado? Essas informações vocês podem encontrar no comando da questão ou nas referências bibliográficas que estão abaixo do texto base, entre parênteses. Os textos que não apresentam essas referências ao final contêm todas essas informações no comando da questão. Além disso, o seu resumo deve ter o ponto de vista do autor do texto base, ou seja, a tese, os argumentos e a conclusão que ele apresenta, que são as principais informações do texto. E essas informações devem ser indicadas através dos verbos de sende. Aqui eu trouxe novamente alguns exemplos de verbos de sende para vocês utilizarem no resumo de vocês. Relembradas as características que compõem um bom resumo, agora é o momento de ver a proposta. Leia o texto a seguir do jornalista francês Thomas Pietot-Chabassier, traduzido pelo jornalista Inácio Araújo e publicado no site UOL Cinema, acerca do personagem Harry Potter de J.K. Rowling. Vejam que esse comando da questão, assim como o comando da questão da proposta da aula anterior, possui dois nomes. Isso pode confundir um pouco o vestibulando durante a produção do resumo. Então, é importante ler atentamente o comando da questão para identificar as partes da referência do texto. O autor é um jornalista francês, que é o Thomas Pietot-Chabassier, mas nós vamos ter acesso ao texto base no nosso idioma graças ao jornalista Inácio Araújo, que traduziu o texto e publicou no site UOL Cinema. Então, nós temos que citar no início do nosso resumo o autor e o tradutor. E durante o resumo, nós vamos retomar somente o autor. Alguns fãs de Harry Potter podem não gostar desse texto, mas eu achei interessante trazê-lo para vocês perceberem que nem todos os textos base que a Federal traz para as questões discursivas são só de temas sérios, pesados. Não. Esse tema, por exemplo, ele é cultural, é sobre Harry Potter. Então eu achei muito legal por isso. Então vamos à leitura. O insuportável Harry Potter. A revista francesa Les Inrectables não está entre aquelas que fazem do último filme de Harry Potter um sucesso. Em sua carta de 20 de julho, Thomas Pietot-Chabassier expõe sua crítica ao personagem de J.K. Rowling. Mesmo para os fãs do jovem aprendiz de feiticeiro, me parece que será interessante conhecer o seu inverso. Por isso, eu fiz a tradução da carta de Pietot-Chabassier, ali em cima da perna, mas acho que o total está fiel ao sentido. Personagem inodoro, incolor e sem gosto. Harry Potter é um adolescente sem grande interesse, um rapaz intelectualmente banal em um universo extraordinário. Seus únicos traços de caráter são qualidades de idiota, bravura e suscetibilidade. Ele só não fica nervoso quando fala de seus pais. Suas forças são inatas e tudo que Harry Potter adquire deve a seus protetores, que são seus amigos ou seus professores. O que o torna excepcional, sua vitória sobre Voldemort, quando bebê, sua cicatriz, seu lado eu sou o eleito, ele deve apenas à sua mãe. E é aí que se situa toda a questão da criatura de J.K. Rowling. Em cada filme, muito fiel aos livros, os personagens que ele encontra pela primeira vez têm sempre a mesma frase. Então você é Harry Potter, você parece com seu pai. Só os olhos que não, os olhos são da sua mãe. Mas Harry Potter não apenas tem os olhos de sua mãe.
como os olhos de sua mãe. Ele é um ponto de vista neutro, uma porta de entrada nesse mundo fabuloso, uma verdadeira câmera viva, levando, como prova, essa capa de invisibilidade que ele veste todo o tempo, ou esses óculos redondos que se tornaram o símbolo do personagem, convertendo-o num par de olhos e lhe oferecendo o ponto de vista onisciente do narrador. Obra maternal, a saga Harry Potter é sobretudo maternalista, vampirizando a figura do filho até em seus pesadelos, para não fazer dele senão um garotinho sabido, respeitador das regras, bom aluno e bom em esportes. Ele só é subversivo quando tem autorização do diretor. Harry Potter é zeloso da memória de sua mãe e virgem. Seu coração bate por uma garota tão enfadonha quanto ele, que ele beija só no final do último episódio, com 18 anos, e com quem se casará. As peripécias que enfrenta surgem ao acaso, para transformá-lo em herói, em líder, apesar dele. Harry Potter é o filho de plástico sonhado por J.K. Rowling, o filho sem paixão nem falhas. Seu orgulho, o anti-punk, o bom filhinho de mamãe. É por isso que nós nunca gostaríamos dele. Abaixo do texto, pessoal, a gente encontra aí, como eu havia comentado, as referências bibliográficas, que estão entre parênteses. Então, ali tem o nome do autor, onde o texto está disponível na internet, né, o link, a data de acesso e uma informação de que o texto foi adaptado, ou seja, ele foi brevemente alterado para compor o vestibular da UFPR. Ali nós temos a data de acesso e uma outra data que está no link, que é a data de publicação do texto. Então vejam que o texto ele foi publicado em 2011 e 7 anos depois a federal acessou esse texto para colocá-lo no vestibular. Isso é bem importante, porque se vocês colocarem no resumo que o texto ele foi publicado em 2018, essa informação está errada. O texto foi publicado em 2011, beleza? Depois de ler o texto base, temos então a continuação do comando da questão. Faça um resumo desse texto de no mínimo 8 e no máximo 12 linhas, respeitando as características do gênero discursivo solicitado. Vejam que este comando, diferente do comando da questão que vimos na aula anterior, ele não especifica o que o seu resumo deve ter. Ou seja, a equipe da UFPR subentende que o vestibulando, ele sabe o que é um resumo e o que um resumo deve ter. Então, por isso que é importante vocês saberem as características do gênero resumo, como fazer um bom resumo, porque isso ajuda bastante no momento da produção. Agora que nós lemos o comando da questão e o texto base, é o momento de analisarmos a proposta. Então, primeiro, o que nós precisamos fazer para começar o resumo? Identificar a tese do texto base. Esse texto, como é uma tradução da carta escrita pelo jornalista francês Thomas Pietro Chabazier, começa com uma apresentação do tradutor, que é o Inácio Araújo. Então, ele apresenta para nós: olha, eu traduzi uma carta de um jornalista francês sobre o Harry Potter e eu acho interessante trazer isso para vocês. E na sequência, nos mostra a tradução que ele fez. Essa tradução começa no terceiro parágrafo. Então, é a partir dele que nós vamos identificar a tese do Thomas Pietro Chabazier. O autor, então, começa essa carta fazendo uma descrição do Harry Potter, apresentando características, algumas negativas e outras positivas, sobre o que ele acha do Harry Potter. Aparentemente, parece uma descrição debochada, porque de tantas características que o Harry Potter tem, o autor sinaliza que ele é sem sal, é um personagem inodoro, incolor e sem gosto. Essa desqualificação é um pretexto. O que é um pretexto? É um trecho que o autor nos traz para nos levar à tese. Então, ele faz um terreno para nos levar à opinião dele, assim como o Ricardo Abramovay fez no texto que nós vimos na semana passada. O Abramovay apresentou uma afirmação de que os donos de empresas, Uber, Airbnb, acham que as tecnologias nos levam a um lugar maravilhoso. E aí ele descreveu esse lugar, de vizinhos ajudando vizinhos, cooperação e tal. E na sequência ele apresentou a tese dele. Então, o
Thomas Pietro Chavazier faz esse mesmo caminho nesse texto. Então, ele começa o texto trazendo um pretexto, um ambiente para nós, um terreno. Ele apresenta algumas características do Harry Potter que ele acha sobre o Harry Potter. E aí, na sequência, ele apresenta a tese. Então, a tese está onde? Está no final deste terceiro parágrafo, quando ele diz: o que torna esse personagem excepcional, de verdade, não são essas características. O que torna o Harry Potter excepcional, ele deve somente à sua mãe. Ele só é bruxo, incrível, porque a mãe dele se sacrificou morrendo por ele. E a partir desse sacrifício, foi protegido com uma magia boa. E aí, ele sobreviveu do ataque do Voldemort e ganhou uma cicatriz na testa. E a partir disso, se desenvolve a história dele, né? Eu não assisti Harry Potter, mas pelo que eu pesquisei, é isso. Me corrijam aí os alunos Potters. E a frase seguinte, a tese, nos confirma que essa é a opinião que o autor vai defender ao longo do texto. Quando ele diz: e é aí que se situa toda a questão da criatura de J.K. Rowling. O autor vai explicar por que o Harry Potter deve essa excepcionalidade à mãe dele. Para identificar a tese, os argumentos e a conclusão, é essencial que vocês façam uma primeira leitura do texto, assim como nós fizemos aqui, e aí vão identificando no texto, a partir de uma segunda leitura, os trechos que vocês acham que são a tese, o argumento e a conclusão. Num primeiro momento, quando eu comecei a ler o texto, eu pensei, ele vai explicar por que o Harry Potter é insuportável. E não, ele não vai justificar essas características que ele apresentou no início do texto. Ele vai explicar por que as conquistas do Harry Potter se devem à mãe dele. Depois de apresentar a tese do autor e a fonte do texto base, nós vamos elencar os argumentos. O primeiro argumento que o Thomas Pietro Chavazier apresenta no texto para justificar essa tese é que Potter está submetido ao ponto de vista da mãe dele. Pois, segundo o autor, esse personagem tem um ponto de vista neutro. As aventuras da vida de bruxo de Harry começam a acontecer no momento em que a mãe dele sacrifica a vida pelo filho. E com esse sacrifício, Potter fica protegido por uma energia boa. Então, para o autor, Potter não só tem os olhos parecidos, esverdeados, como os da mãe, mas são os olhos da mãe. Porque a história de Harry se desenvolve a partir do sacrifício que a matriarca faz por ele. Ao ser um ponto de vista neutro e ter os olhos de sua mãe, Harry vive um mundo fabuloso através de sua capa da invisibilidade e de seus óculos, que são um símbolo de boa visão. E assim, convertendo-se num par de olhos, Harry tem o ponto de vista do narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? É uma pessoa que não faz parte da história, mas a conhece como um todo. É um observador. Quem escreveu esse narrador nessa história? A J.K. Rowling, que é a criadora de Potter. Então, nesse argumento, o autor pode estar falando tanto da mãe de Potter no filme, como da mãe criadora dele, ou seja, da escritora J.K. Rowling. Então, o ponto de vista neutro de Harry Potter é um instrumento para que o narrador conte a história através de seu ponto de vista. No segundo argumento, localizado no sexto parágrafo, o autor afirma que a saga Harry Potter é uma obra maternalista, pois o personagem foi composto com base em expectativas maternas, expectativas de mãe. E aqui faz mais sentido ainda essa comparação da mãe de Potter com a criadora de Potter, porque além do ponto de vista ser do narrador, o personagem é criado com base nas expectativas de uma mãe. O personagem é um bom filho, sábio, respeitoso, é o filho que toda mãe quer ter. Depois chegamos à conclusão, que está no sétimo e último parágrafo, em que Thomas Pietro Chavazier ele conclui a ideia dele, afirmando que sim, Potter é o filho de plástico da J.K. Rowling. Então aqui a gente confirma a comparação da mãe de Potter com a autora, porque Potter ele é um personagem neutro, montado através dos olhos da mãe, que também pode ser vista como a criadora dele, a autora. Com isso, o autor retoma a tese, fechando o texto em um círculo completo,
pois justamente por Potter ser excepcional, graças à sua mãe, ser um filhinho querido, bonzinho, o autor salienta que não gosta desse personagem. Show! Agora que analisamos o texto, encontramos a tese, os argumentos e a conclusão, vamos produzi-lo? Eu vou apresentar para vocês algumas formas de iniciar um texto. Então, para iniciar o resumo, é importante apresentar a tese e fazer a menção ao autor e à fonte. Vamos ver alguns exemplos? Em O Insuportável Harry Potter, tradução publicada no UOL Cinema em 2011, Inácio Araújo apresenta uma carta do jornalista francês Thomas Pietroz-Chavazier, publicada no jornal Les Inrectables, sobre uma crítica ao mais famoso personagem dos escritos de J.K. Rowling, afirmando que sua excepcionalidade existe devido à sua mãe. Vamos ver uma segunda opção? Na carta publicada em Les Inrectables, jornal francês, e traduzida por Inácio Araújo para o UOL Cinema, em julho de 2011, Thomas Pietroz-Chavazier defende que as conquistas excepcionais de Harry Potter, personagem de J.K. Rowling, existem graças à sua mãe. Inácio Araújo traduziu para o site UOL Cinema, em 22 de julho de 2011, uma crítica do jornalista Thomas Pietroz-Chavazier a respeito de Harry Potter. Nessa crítica, o jornalista francês afirma que o personagem de J.K. Rowling é excepcional por méritos de sua mãe. Agora, vamos ver alguns exemplos de como citar os argumentos do autor. O articulista francês inicia sua carta desqualificando as características de Harry Potter, sinalizando-as como desinteressantes. Em seguida, o jornalista aponta que Potter não tem os olhos parecidos com o da matriarca, pois, na verdade, o personagem é os olhos de sua mãe, já que o ponto de vista do bruxo é neutro e, somente através de seus óculos, símbolos de boa visão, Potter tem acesso a outro ponto de vista, o do narrador onisciente. Ainda, de acordo com Pietroz-Chavazier, a obra de J.K. Rowling é maternalista, pois o personagem principal possui características de bom filho. Pietroz-Chavazier afirma que Potter é os olhos de sua mãe e, por isso, tem um ponto de vista neutro. Assim, a visão do narrador de J.K. Rowling se sobressai durante a história. Além disso, o articulista francês define o conjunto de 8 livros como maternalista, devido às características de bom filho apresentadas pelo personagem principal durante a trama. Por fim, vamos ver alguns exemplos de conclusão. Com base nesses fatores, Harry Potter é o filho que sua criatura sempre quis ter, conclui o autor. O jornalista francês finaliza sua crítica ao salientar que não gosta de Harry Potter, pois o personagem é o filho dos sonhos de J.K. Rowling. Pietroz-Chavazier compara Harry Potter ao filho dos sonhos de J.K. Rowling e, por esta razão, afirma não gostar do personagem, completando sua crítica. Agora, a gente vai ver um exemplo de resumo completo, com início, meio e fim. Na carta traduzida por Inácio Araújo e publicada para o UOL Cinema, em 22 de julho de 2011, Thomas Pietroz-Chavazier defende que as conquistas excepcionais de Harry Potter, personagem de J.K. Rowling, existem graças à sua mãe. O articulista francês inicia sua crítica desqualificando as características do bruxo, sinalizando-as como desinteressantes. Em seguida, Pietroz-Chavazier aponta que o personagem não somente tem os olhos parecidos com os da matriarca, como, na verdade, é os olhos de sua mãe, pois o ponto de vista de Potter é neutro e, somente através de seus óculos, símbolos de boa visão, ou de seus poderes, herdados da sua mãe, o personagem tem acesso a outro ponto de vista, o do narrador onisciente. Ainda, de acordo com Pietroz-Chavazier, a obra de J.K. Rowling é maternalista, pois o personagem principal possui características de bom filho. Assim, o jornalista compara J.K. Rowling à mãe de Harry Potter, ao afirmar que esta criatura é seu filho dos sonhos e, por esta razão, salienta que não gosta do personagem, concluindo sua posição. Então, vocês podem observar que esse resumo contém a tese, a atribuição à autoria e à fonte do texto base, os argumentos que o autor utiliza para justificar a tese e a conclusão. Agora é com vocês, pessoal, produzir nessa semana a proposta que vimos nessa aula. Os slides estarão lá no Classroom para vocês retomarem o conteúdo, darem uma olhadinha antes da produção, beleza? O prazo é de uma semana, ou seja, o prazo final de entrega é domingo que vem.
Mas se vocês não conseguirem produzir até lá, não tem problema não, dá para entregar depois. Agora que nós terminamos de ver o gênero textual resumo, eu vou explicar para vocês os critérios de correção da UFPR. É bem importante vocês conhecerem esses critérios para saberem como a equipe de redação do Infoco corrige as redações de vocês e como que a equipe de correção do vestibular da UFPR corrige as redações também. Os textos são corrigidos com base em dois fatores: os critérios gerais, ou seja, o que todo texto deve ter, um uso adequado da ortografia, da pontuação, uso adequado de conectivos, que tornem o texto coeso, ou seja, costurado, tem um início, um meio e um fim, e coerente, que tenha sentido como um todo. E os critérios específicos que determinam o que o texto da proposta deve ter. Então, independente do gênero, seja ele uma carta, um resumo, um texto jornalístico, todo o texto deve ser coeso e coerente, com ortografia, pontuação e conectivos utilizados da maneira correta. Agora, o resumo é feito de uma forma, a carta do leitor de outra, o texto jornalístico também, e assim vai. Então, além de corrigir os textos com base nesses critérios gerais, a equipe de correção da UFPR vai observar a proposta por si só. Por exemplo, vamos pegar uma proposta do gênero textual resumo para corrigir. Quais são as características desse gênero? O que um bom resumo deve ter? Então, a equipe de correção vai pensar na estrutura desse texto. O resumo deve ter a tese, os argumentos, a conclusão do autor, deve ser sucinto, ter as principais informações, ter a atribuição da fonte, do texto base, do autor. Então, vamos ver se o vestibulando fez o texto de acordo com essas regras. Então, os critérios específicos são sobre as características do gênero solicitado. Se o gênero solicitado foi uma carta do leitor, eles vão se perguntar: esse texto atende às características da carta do leitor? Se sim, vai ter uma nota maior. Se não, alguns pontos vão ser descontados. Com base nos critérios gerais e nos critérios específicos, a Federal elabora um quadro de critérios de correção para cada proposta. Esse é um exemplo de quadro de uma proposta de 2013, porque eu tentei achar o quadro de correção dessa proposta que a gente viu nessa aula, mas eu não encontrei. Então, eu trouxe esse também do gênero textual resumo para a gente dar uma olhada. Toda a redação, ela começa a ser corrigida a partir da nota 6. Então, no início da correção, todo mundo tem a nota máxima. Depois, conforme os corretores vão identificando os erros e os acertos, essa nota pode ser mantida ou ser diminuída. Esse quadro de critérios ele é referente a uma proposta de resumo sobre o texto base Curto Logo Existo, do Luiz Giron, que é um jornalista. E durante o texto, o autor afirma como as pessoas estão criando um valor com base na existência da internet, que eu sou na internet ou que eu sou de verdade. Vejam que na direita vocês encontram os critérios gerais relacionados à clareza, coesão, pontuação, ortografia, como eu havia comentado, e à esquerda os critérios específicos da questão. Depois que os corretores leem o texto do vestibulando, vem essas caixinhas que estão na esquerda, na horizontal, referentes aos critérios específicos, e vão observar no que esse texto atende à proposta, atende ao comando da questão. Vamos ler os critérios específicos nas notas 6 e 5, que são as notas mais altas. O texto do candidato explicita a tese central do texto-fonte. O autor confronta o racionalismo de Descartes, que concebia a existência como resultado da atitude de pensar e questionar o mundo, com a concepção atual de que só existe quem tem retorno de seus posts nas redes sociais. As pessoas hoje existem como representação do real. O texto do candidato apresenta as características do gênero solicitado, fazendo citações adequadas e mostrando fidelidade ao pensamento do autor, sem expor opiniões pessoais. Então, o texto nota 6 ele atende todos os quesitos do gênero. Agora que o corretor identificou se o texto atende o comando da questão, atende ao gênero, à proposta solicitada, vai corrigir, dar a nota final com base nos critérios gerais. Agora vamos observar as notas mais baixas. Nota 1. O texto do candidato apresenta características mínimas do gênero resumo. O candidato deixa sua opinião prevalecer. Há equívocos de leitura e inserções de informações que não aparecem no texto-fonte. E a nota 0, questão em branco. Então, a nota é zerada quando ou o limite
de linhas não foi respeitado ou a questão está em branco. Se o candidato atende muito pouco, a nota dele vai ficar ali entre 1 e 2. Quanto mais o vestibulando conhecer as características do gênero e demonstrar isso durante a produção, mais chances tem de alcançar notas altas, como 5 e 6. Com base nos critérios da UFPR gerais e específicos, o Infoco tem um quadrinho de critérios para a correção dos textos de vocês. Então, nós corrigimos como se fôssemos corretores do vestibular da UFPR. Aqui, nós resumimos esses critérios em 3. Adequação à proposta. Então, o texto atende ao gênero solicitado no comando da questão? Esse critério, ele é relacionado aos critérios específicos. O segundo critério do nosso quadrinho, ele é mais relacionado aos critérios gerais, ou seja, o que todo texto deve ter? Uma boa ortografia, acentuação, pontuação, coesão, coerência, ser um texto com início, meio, fim, costuradinho. E o terceiro critério é o conteúdo do texto. Então, esse critério é relacionado tanto aos critérios específicos como aos critérios gerais, composto pela progressão e coerência, ou seja, não repetição de ideias, não contradição durante o texto, e a qualidade das informações selecionadas. Por exemplo, no caso do resumo, se eu não citar a tese, algum argumento ou a conclusão, eu perco ponto nesse quesito, porque são partes fundamentais para compor o meu resumo. As notas desses critérios, elas vão estar ao lado, ali na coluna V1. V1 é a primeira versão do texto de vocês. E ao lado ficarão as notas da reescrita, caso vocês façam, ok? E ao final, vocês irão localizar a nota. Vejam que somando 1 mais 4 mais 5 dá 10. Então, no quadrinho do Infoco, a nota vai de 1 a 10. Esse quadro, ele é interessante para vocês verem o quanto o texto de vocês está de acordo com a proposta, com o que é solicitado no vestibular da UFPR. Entretanto, não se fixem na nota. O que importa é vocês produzirem, verem o desempenho de vocês e o quanto vocês estão de acordo com os critérios. Quanto mais produções vocês fizerem, mais chances vocês têm de aperfeiçoarem a escrita e assim terem um melhor desempenho. Então, a partir da proposta que nós vimos hoje, vocês já vão ter a correção com base nesse quadrinho. Então, a partir dessa semana, esse quadro compõe o modelo de folha de redação, beleza? E aí, pessoal, alguma dúvida? Caso vocês tenham dúvidas sobre a proposta, sobre os critérios de correção, sobre qualquer coisa, contatem a equipe de redação. Estamos à disposição de vocês, beleza? Desejamos a vocês uma boa semana e bons estudos. Até!